saudar a tua igreja com a graça e a paz. Na casa de um cliente essa semana, ele diz assim, eu pedi para ele mandar um texto para mim do endereço dele. Me manda um texto do seu endereço para eu poder ir na sua casa, fazer a visita, fazer a estimativa. Eu falei assim, I'm so sorry. I'm a technology dinosaur. I don't know how to text. Depois, então, algumas coisas assim que o cara, quando passa dos 60, assim, o negócio vai devagar aí, viu? Tá ajudando nós aí, que a gente já está na fase do dinossauro. Por falar em fase do dinossauro, não tem nada a ver. Mas hoje eu fui convidado para compartilhar a mensagem com a igreja. Não sabia que hoje é o aniversário da pastora. Parabéns, pastora. Há um ano atrás, exatamente, eu estava aqui no aniversário da pastora também, eu e minha esposa. É um privilégio muito grande estar aqui com você, né, desfrutando esse momento de gratidão ao Senhor, né? Que coisa maravilhosa, saber que a nossa vida ela é uma oferta viva diante do altar do Senhor. Nós sabemos que o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos nos desgasta. Nós sabemos que, e até essa semana, pastora, um amigo muito querido mesmo, tem a mesma idade que eu, né? Eu já estou lá na frente, você sabe que eu estou lá na frente, né? E faleceu essa semana. Faleceu de um infarto fulminante, foi uma perda muito grande e tudo mais. Eu sei que o ministério que ele desenvolveu foi um desgaste muito grande, mas eu sei que a vida dele foi completamente consumida como oferta viva diante do altar do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor nos deu um presente maior, que é Jesus Cristo, o seu único Filho, que se ofereceu, deu a sua vida por nós. E é um privilégio muito grande para a gente poder ter a nossa vida consumida no altar, a gente saber que a gente está exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Esse é o presente maior, né? O privilégio que Deus tem nos dado. Que Deus esteja renovando a sua força, renovando a alegria e, sobretudo, o amor que você tem pelo ministério e o cuidado da igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. E essa família maravilhosa que você tem, né? Agora está vindo aí mais uma netinha, né? Que presente joia, né? Também eu oro para que Deus mande mais neto lá para casa também. E, gente, além de ser aniversário da pastora, ela me chamou essa semana porque ela estava gripada e eu com sinusite. Mas eu pensei assim, eu acho que ela nem vai na igreja. E é uma herói na fé, né? Está aqui com a gente hoje e participando do culto também. Que bom, pastora. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um tema que para mim é muito, muito, muito especial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo apenas em um versículo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Olha que versículo estranho, né? Lucas, capítulo 1, versículo 80. Já pensou? Mas lá em Lucas tem esse capítulo tão longo assim. E nesse capítulo nós lemos um pouco sobre a história de João Batista. E esse período, né, da história de João Batista, antes dele começar o seu ministério, e João Batista foi outro que teve a sua vida inteiramente consumida no altar do Senhor, fazendo a obra do Senhor, vivendo no centro da vontade de Deus. E alguém fala assim, mas João Batista foi decapitado. Que história é essa? Entrega a vida ao Senhor Jesus, vai seguir o Senhor Jesus, e ter um final trágico como esse, né? Interessante, meus irmãos, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não há nada que a gente faça, absolutamente, para demonstrarmos a nossa gratidão e vivermos uma vida de gratidão e consagração ao Senhor Jesus Cristo, que se compare àquilo que Ele fez por nós. Não existe. E para nós é um privilégio, né? Para vocês terem uma ideia dessa história de João Batista, não está aqui no script, mas Paulo, naquele momento, numa das suas cartas, quando ele entende que ele ia ser também decapitado, morto, de alguma maneira ele seria executado, ele diz assim, não é César que vai me matar, não é uma autoridade que agora vai sacrificar a minha vida, eu estou oferecendo, ele sempre ofereceu a sua vida, eu estou oferecendo a minha vida como libação,
eu estou oferecendo a minha vida como um sacrifício suave e agradável diante do Senhor. Não é alguém que resolveu matá-lo, é Ele que resolveu entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus, até o seu último suspiro. Então, João Batista está dentro dessa conta, dessa lista dos heróis da fé. Ele não é citado de uma maneira direta lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, mas aquilo que aconteceu com João Batista, aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, está registrado ali, como também está ali registrado o que aconteceu e acontece com muitos de nós ao longo da história da igreja do Senhor Jesus. E aí, em Lucas capítulo 1, 80, é o texto que a gente vai usar de base para o tema da mensagem dessa noite, nós lemos o seguinte: o menino, diga comigo, o menino. Quem é que é esse menino aqui, gente? Não, João Batista, que não se chamava João Batista, né? Eu pensava, João Batista chamava João Batista porque o pai dele chamava José Batista, o avô dele era outro João Batista, ele é João Batista Neto. Não, João Batista é o título que nós damos a ele, o apelido que nós damos a ele, por causa do seu ministério de batismo. Ele batizava, porque ele é uma pessoa que batizava as pessoas que se arrependiam, então nós designamos ele como João Batista. Assim como quem escreveu o Evangelho de João, nós chamamos de João Evangelista, mas não é porque o pai dele chamava José Evangelista, presta bem atenção nisso. Ele escreveu o Evangelho, então nós designamos, olha, ao João Evangelista e ao João Batista. O João Evangelista, a gente chama ele assim porque escreveu o Evangelho. O João Batista, nós chamamos ele assim porque ele batizava. Os irmãos estão comigo aqui, gente? Deu para entender isso aí? Eu não sabia. Meu tio, um dos meus tios, irmão do meu pai, que já faleceu também, ele se chamava João Batista. Não é porque ele batizava, é por causa, em homenagem ao João Batista que nós conhecemos aqui na Bíblia. Mas então, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Repita essa expressão comigo, se fortalecia, bem forte, se fortalecia em espírito. Olha que expressão maravilhosa. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse momento de festa, de celebração, de ajuntamento dos seus filhos e filhas, ó Pai amado. Muito obrigado, porque esse é um momento de alegria. É um momento, ó Deus, em que nós nos ajuntamos, mesmo tantos de nós passando por algum tipo de provação, algum momento de dificuldade na vida, alguém passando até mesmo por um momento de enfermidade, mas nós nos reunimos aqui, ó Deus, porque nós sabemos que mesmo assim o Senhor está presente conosco. O Senhor tem nos abençoado, nos amparado, nos provido, nos libertado de tentações, até mesmo de perigos. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. E, sobretudo, ó Deus, nós estamos aqui porque somos filhos e filhas do Senhor, salvos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. E por causa dessa grande salvação, ó Deus, recebe a nossa eterna gratidão. O Senhor merece o melhor, o Senhor é digno de tudo. Jesus Cristo é digno de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador. Fala conosco nesta noite. A tua palavra nos ensina, ó Jesus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, fala aos nossos corações, edifica esta igreja no nome de Jesus. Amém, amados? Algumas ideias introdutórias, primeiramente. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas termina com essa declaração sobre o menino João Batista. A gente pode imaginar que esse homem, esse herói, Jesus disse, o maior dos profetas, ele foi um menino. Olha que interessante. Primeiramente, é uma declaração de modo. Por que de modo? Descrevendo a forma pela qual João Batista estava crescendo. Que modo João Batista crescia? Ele estava crescendo e que vemos que ele viveu no deserto. Olha que interessante. Um ambiente de vida hostil, difícil, e onde, além de crescer ou amadurecer-se como homem, também se fortalecia
espiritualmente. Esse herói da fé, que Jesus chama de o maior profeta, ele foi criado, ele se desenvolvia lá no deserto. Eu não sei, da última vez que eu estive aqui, eu até fiz um convite a quem quer comigo a Israel, né? Nós estamos preparando a próxima viagem a Israel, até a gente tinha marcado uma data para novembro, não estou fazendo propaganda, porque essa data furou, viu, gente? Não está muito bom para a gente viajar para lá ainda, a guerra ainda está de pé lá, está muito complicada aquela situação, mas quem é que já foi aqui em Israel, naquela região, e já viu aquele deserto da Jordânia? Como é seco aquele negócio, né? É seco. A primeira vez que eu estive lá foi no mês de junho, um mês muito calor mesmo, e um calor seco. Eu fiquei imaginando, mas, gente, eu já vi esse calor antes. Aí eu me lembrei, o calor que eu vi lá no deserto da Jordânia é que quando a gente está assando alguma coisa no forno e você abre o forno para você ver se aquele bolo que está lá dentro já está coradinho, e vem aquele vapor, sai aquele calorzão de dentro do seu forno, seco, que negócio é seco, negócio estranho, mas é quente, parece que queima a sua pele, só aquele bafo do calor que vem do forno, é mais ou menos assim, esse ambiente onde João Batista viveu durante toda a sua infância e juventude, e ali ele foi forjado, o profeta espiritualmente amadurecido, que agora vai prenunciar a chegada do Messias. É da boca deste homem, é da maturidade espiritual desse homem, chamado João, que foi criado lá, que quando ele, pela primeira vez, ele vê Jesus Cristo, ele dá um pulo, porque ele tinha tal intimidade com Deus, tal maturidade espiritual, que só de ver Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse discernimento, meus irmãos, essa capacidade de entendimento, essa capacidade de percepção de que aquele homem que se aproximava dele era o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente alguém que tem muita maturidade na fé, espiritualmente amadurecido, para compreender isso. Deixa eu chamar a atenção de vocês, mais um texto. O tema dessa mensagem, por causa desse processo que aconteceu com João Batista, cresça e se fortaleça espiritualmente. Assim como aconteceu com João Batista, assim como acontece e aconteceu com os heróis da fé que nós lemos aí nas páginas da palavra do Senhor, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que nós já citamos aqui, e com alguns dos discípulos que estão memorizados nas páginas do Novo Testamento. Eu queria que você entendesse isso. Nós temos que crescer na fé. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que crescer na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que crescer. E esse crescimento demanda um preço, demanda algumas atitudes de nós. Você não vai crescer na fé simplesmente por vir à igreja domingo à noite. Eu vou todos os domingos, olha, não perco o culto um domingo, todos os domingos do história. Eu quero dizer para você que isso faz parte do seu crescimento da fé, mas eu quero dizer para você que essa é a parte mais fácil do crescimento da fé. É a parte mais simples. Você simplesmente tem que entrar dentro de uma roupa bacana, tem que entrar dentro do seu carro, vir parar aqui, e muitos de nós vai ficar sentado aí, como eu até hoje, que eu gosto muito de cantar, viu, gente? Eu não sou afinado, não tenho voz para cantar. Eu já fui expulso do coral da igreja lá, que eu cantava lá em Cuiabá, mas porque uma vez o regente do coral falou assim, tem gente, ele estava com vergonha de falar comigo, mas eu sei que a mensagem foi para mim. Tem gente que pensa que sabe cantar, mas não canta nada. E não sei o que está fazendo. Ele falou umas coisas assim, não foi bem pesado assim não, mas depois eu fui para casa, no meu discernimento espiritual, eu falei assim, Senhor, aquela palavra foi para mim, não foi? Eu não vou lá mais atrapalhar o coral, não. Deixa o coral ser bonito sem a minha presença. Mas quando está no meio do povo assim, gente, eu solto a minha voz e canto, mas hoje eu nem estou cantando direito, porque a minha voz hoje não está da melhor maneira, não está da melhor forma.
Mas eu queria dizer para você com isso que no crescimento da nossa fé, esse é o momento mais fácil. Às vezes você nem canta, às vezes você nem participa assim, do louvor, mas existem outras coisas que nós devemos fazer e que estão aqui na palavra e que a gente vai ver nessa noite. Você está preparado para isso? Então, eu vou dar para você três comissões baseadas na palavra que nós lemos nessa noite e que vão fazer parte da sua vida. Para muitos de nós já faz parte. Para muitos de nós é simplesmente uma confirmação daquilo que Deus já tem feito e que você já tem feito no seu crescimento, na sua jornada com o Senhor Jesus Cristo. Para muitos de nós ainda estamos, a maioria de nós, meus irmãos, infelizmente, algumas coisas que estão aqui, que nós vamos falar nessa noite, algumas coisas precisam entrar na nossa agenda, se nós queremos crescer. Se nós queremos crescer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma ocasião, tinha uma irmã da nossa igreja, até eu fiz uma situação já sobre ela no passado aqui, porque essa história ficou muito no meu coração, na minha história. Uma mulher já estava de idade, ela já tinha bastante idade, já tinha uma caminhada com Jesus muito longa, mas eu sei que ela não tinha certas práticas que nós vamos falar aqui nesse momento. E quando via um problema na vida dela, ela dizia assim, ela sempre dizia, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Do tipo, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, por que o Senhor deixa um negócio desse acontecer comigo? Se você está nesse nível, se você tem esse tipo de comentários, se você lá no fundo, você não quer dizer para não ser mal educado com Deus, para não ser muito ousado ou prepotente para com Deus, mas você sente essas coisas assim, então é porque você precisa crescer. Os irmãos estão comigo. Quem está acordado, diga amém. Então, eu vou dizer assim para você, em primeiro lugar, cresça e se fortaleça espiritualmente, porque nós estamos falando aqui sobre o crescimento espiritual. Não é simplesmente um crescimento emocional. Hoje se fala demais a respeito do crescimento emocional. E como é que você precisa ser emocionalmente inteligente. Tem essa expressão, né? Inteligência emocional. Eu até descobri, meus irmãos, que eu sempre tive assim, uma inveja, não é inveja santa, não, inveja mesmo. Inveja é pecado, você sabe disso, né? Eu tenho um irmão mais velho, ele é médico. Pensa num cara inteligente. Gente, ele é muito inteligente. Tem gente que tem uns neurônios a mais que você, sabia disso? E esse tem uma meia dúzia de neurônios a mais do que eu. E quando a gente estava na escola, a gente tem mais ou menos a mesma idade, ele é mais velho, mas na escola, gente, tinha um negócio onde a gente estudava, um colégio lá em Cuiabá, que aí eu queria morrer com aquilo. Era um quadro de melhores alunos. Eu nunca estava naquele quadro. Eu nunca aparecia naquele quadro. Gente, eu não sei na minha vida o que é nota 10. Eu tirava nota 10, sabe de quê? Educação artística. Educação, é nóis, está comigo aí. Mas o meu irmão estava lá no topo da lista, gente. Todo bimestre, né? Tinha as provas bimestrais, todo bimestre. E eu tinha um orgulho dele por causa disso. Até que eu chegava em casa. Porque quando eu chegava em casa, a minha mãe e meu pai falavam assim, por que você não é como o seu irmão? Queria morrer com isso. Hoje, se eu ouvisse isso, né? Hoje eu diria, eu pergunto para vocês, o que vocês fizeram comigo que eu não sou como meu irmão? Vocês que me criaram, vocês que me fizeram. Como é que é a receita que vocês usaram com aquele rapaz aí comigo, vocês não usaram, né? E aí eu fui descobrindo que, nessa fase agora, que a minha inteligência emocional, olha que bacana, é melhor do que a deles. Esse dia eu estava lá em Uberaba conversando a respeito disso, e falei assim, cara, eu sou mais inteligente emocionalmente que você. Mas, amados, deixa eu falar para vocês, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Não é se você é melhor de matemática, não é se você é melhor em física, não é se você é emocionalmente inteligente, desenvolvido. Nós estamos falando a respeito do caráter de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, o nosso mestre, ser como Jesus. Então, cresça e se fortaleça espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus.
Discípulo do Senhor Jesus tem que conhecer essa palavra. Conhecer mesmo. Tem que ler essa palavra. Tem que saber o que está escrito aqui. Tem que conhecer as suas palavras. Hoje em dia, meus irmãos, ainda mais agora que tem esse negócio de celular, não tem mais a palavra, a gente fala assim, abra a sua Bíblia. Não precisa ir lá em Abacuque, não, porque Abacuque é só para embaraçar as pessoas realmente, né? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Tem gente que tem dificuldade. Gênesis, Apocalipse. Onde que é Apocalipse, pastor? A epístola. Tem gente que faz uma confusão de epístola, achando que epístola é a namorada do apóstolo. Não é. Não é. Você tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é a fonte de toda a instrução que nós precisamos para tanto enfrentarmos as situações mais diversas da vida, como também para sermos capacitados para a obra que Deus tem para nós. Não simplesmente para enfrentar as situações, mas Deus tem uma obra para você. Deus quer fazer uma obra através da sua vida. Deus tem um ministério para desenvolver através da sua vida, e somente conhecendo a palavra de Deus, sendo um bom conhecedor, profundo conhecedor, íntimo conhecedor da palavra de Deus, é que você vai poder ser capacitado e usado. Por causa disso, Paulo vai escrever o seguinte, lá na segunda carta a Timóteo. E você deveria riscar isso aí na sua Bíblia, grifar, não é riscar, grifar isso na sua Bíblia. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,14, Paulo vai dizer assim, ao seu discípulo na fé, ao seu filho na fé, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha, você aprendeu comigo, filho. Você andou comigo. Paulo era o tipo da pessoa que conhecia a palavra de Deus, tinha intimidade com Deus e com a sua palavra, ao ponto de dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha a autoridade do homem. Pode me copiar, porque eu copio Jesus Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, eu conheço a palavra de Jesus, eu amo a palavra de Jesus, eu sigo a palavra de Jesus, eu pratico a palavra de Jesus, eu respiro a palavra do Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus é a palavra encarnada. Ele habita em mim. Eu tenho intimidade com essa palavra. Então, você anda naquilo que você aprendeu da minha vida. E Paulo continua dizendo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus está nos educando, a palavra de Deus está nos disciplinando, a palavra de Deus está nos moldando. Moldando ao quê, meus irmãos? A justiça. O que é justiça? É Jesus. Ele está nos moldando segundo o caráter de Jesus, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus está te preparando para as situações da vida, para qualquer situação da vida, para que você não fique igual aquela senhora lá, ah, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Minha filha, diz para mim por que isso está acontecendo com você. Deve ser alguma coisa, você me diga o que Deus está te ensinando com isso. Você aprendeu o que na palavra de Deus? Ah, eu não sei, porque eu não mereço isso. Puxa vida, é falta de conhecimento da palavra. Todavia, amados, nós temos que tomar cuidado de não estarmos retardando o nosso crescimento espiritual pela falta de entendimento da palavra. Nós temos que tomar cuidado. Se você já está na igreja, presta bem atenção, eu preciso dizer isso para você, se você já está na igreja há alguns anos, você deveria saber bastante coisa da palavra de Deus. Você deveria ter intimidade com a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 5, nós lemos o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Na minha época de escola, isso aconteceu comigo, lembra que eu falei para vocês que era difícil tirar um 10? Não somente eu tinha muita dificuldade de tirar 10, muita dificuldade mesmo,
como também... Vocês já lembram daquela expressão, tomar bomba? Você acredita que eu já tomei bomba? Você sabe o que é tomar bomba? Todo mundo sabe que... Alguém não sabe o que é tomar bomba? Reprovar, meus irmãos, reprovar. Na sexta série, eu tomei bomba por causa de história. Você conhece alguém que já tomou bomba por causa de história, gente? Alguém já conhece? Você acabou de conhecer. O cara tomou... Porque, gente, não cresce, não aprende, não desenvolve. Aí, um dia... Agora... Quando a diretoria da escola resolveu que eu deveria ser reprovado, eu tomei bomba de história. Mas, olha, ele não está bem, chamou meu pai, chamou minha mãe, e falou assim, é melhor ele repetir, porque ele está mal em tudo isso aqui, ó. Ele está tudo na média, ele passava em recuperação. Na minha escola tinha negócio de você podia ficar em 3 matérias de recuperação, se você não tivesse média nas matérias, até no máximo 3. Se você ficasse de recuperação em 4, você já tomava bomba direto. Naquele ano, eu tomei recuperação de 3, passei de 2. Gente, eu fiquei de recuperação de inglês. Presta atenção, eu fiquei de recuperação de inglês. Hoje eu sei falar inglês. Já fui até professor de inglês, mas eu tomei bomba disso e na história eu fiquei. O que o autor de Hebreus está dizendo é que tem gente na fé, tomando bomba na palavra de Deus. Tomando bomba, ficando para trás, tomando pancada na vida, porque não sabe ou não pratica a palavra de Deus. Sabe e não pratica, mas às vezes nem sabe. Os irmãos estão comigo, meus irmãos? Isso aqui é um puxão de orelha do apóstolo que escreveu o texto de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, né? E quando ele fala a respeito disso, ele está dizendo assim, eu queria falar muito mais para vocês. Há muito mais de Deus, há muito mais da intimidade da palavra do Senhor, tem muito mais conselho do Senhor, tem muito mais coisa de amadurecimento, de profundidade, de solidez da palavra de Deus que nos prepara para todas as circunstâncias da vida. E eu realmente, meus irmãos, acredito que a palavra de Deus tem ensino sobre todas as áreas da nossa vida. Para vocês começarem, hoje nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando a respeito de relacionamento de marido e esposa. Que a palavra de Deus nos ensina, quem é o marido, qual a posição do marido, qual a responsabilidade do marido, quais são as atitudes do marido e da esposa também, de nós como pais para com os filhos, como criarmos filhos, como conduzirmos os nossos filhos nos tempos que nós estamos vivendo. E pensa assim, olha, eu acho que a palavra de Deus é tão antiga, tão retrógrada. É a palavra de Deus, meus irmãos. Deus, Ele é eterno. A gente fica pensando assim, não, essa palavra, onde já se viu educar filho com a vara. Mas nós estamos vivendo uma geração de filhos, de pessoas que não têm a mínima disciplina. E a palavra de Deus fala a respeito de disciplina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, estou falando da palavra de Deus, né? Coisas que a palavra de Deus nos ensina. Você sabia que a mesma origem da palavra disciplina é a origem da palavra discípulo? A gente gosta de dizer que a gente é discípulo de Jesus, não é verdade? A gente gosta de dizer que nós somos salvos e agora somos seguidores de Jesus, ou seja, somos discípulos de Jesus. Eu queria que você entendesse que discípulo é discípulo porque ele é disciplinado por Jesus. E ele é disciplinado através da palavra de Jesus. Alô? Os irmãos estão comigo? Qual é a sua intimidade, profundidade, conhecimento, relacionamento com a palavra de Deus? Eu posso falar para vocês a respeito da palavra a noite toda, mas você precisa tomar um passo todos os dias. Não é domingo na hora do culto que a pastora vai trazer uma mensagem que vai edificar a minha vida. Você precisa ter tempo todos os dias com a palavra de Deus. Jesus diz uma coisa muito séria. E eu sempre repito isso na oração, quando nós estamos nos preparando para recebermos a palavra do Senhor. Jesus repetiu no Antigo Testamento,
Ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus disse isso para quem? Para o diabo. Ele disse isso para o diabo. Porque o diabo veio tentar com a palavra. Alô? O diabo veio tentar a Jesus com a palavra. E Jesus quis dizer assim para o diabo: texto fora do contexto é pretexto. Você está usando texto fora do contexto aqui para me tentar. Tem uma situação lá, Jesus estava com fome, 40 dias de jejum lá no deserto, e o diabo falou para ele assim: olha, transforma essas pedras em pães. E ele falou: não, você não vai tentar. Ah, está usando a palavra de Deus. O diabo pensou: não, então eu vou jogar com a palavra, né? Olha, sobe aqui e pula, porque está escrito na Bíblia. Está escrito lá no Antigo Testamento: aos teus anjos dará ordem, e os seus anjos vão te amparar, para que você não tropece em nenhuma pedra. E nesse momento Jesus vai dizer, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, a gente, quando é tentado, né, fala assim: ah, que interessante, né? Essa semana eu estava trabalhando, deve ter 2 semanas atrás, estava muito calor. Um calor assim de 40 graus, né? Estava dando assim 100 graus, sensação térmica de 108, 107, alguma coisa assim. Eu estava debaixo daquele sol, lá no trabalho que a gente faz. E tinha gente na minha frente, deixa eu contar essa história para vocês. Tinha na minha frente 2 toneladas de terra que eu tinha que colocar dentro de um caminhão, na pá. E os rapazes que trabalham com a gente estavam fazendo um trabalho de instalação, e eu não podia tirá-los de lá para vir me ajudar aqui, mas eu tinha que jogar essa terra fora. Talei com a pá. Isso era meio-dia. O sol estava lá em cima, 100 e tantos graus na minha cabeça. E naquele momento, está eu tentando o Senhor Jesus. Tentando o Senhor Jesus. Eu tentando o Senhor Jesus, diz assim: Jesus, o Senhor me falou na palavra que se eu disser para esse monte: sai daqui, vai para lá, ele vai fazer isso. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu citei todo o versículo, né? Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para esse monte: sai daqui, ele vai entrar ali. E o Senhor Jesus, doutor, me lembro dessa palavra agora. E Jesus me lembrou de outra palavra. Mas também está escrito, meu filho: a fé sem obras é morta. Então pega essa pá e continua jogando a terra lá em cima, que eu vou te dar força. E conseguiu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, conheça a palavra. Tire um tempo diariamente. Por que eu estou citando a história de que não só de pão viverá o homem? Porque pão você come todos os dias. Todos os dias você se alimenta. Espiritualmente, meu querido, você precisa se alimentar diariamente. Todos os dias. Ache um tempo. E vai fazer isso diariamente. Mas vamos passar para o segundo ponto, e a gente precisa caminhar para o final. Tá? Em segundo lugar, cresça e se fortaleça espiritualmente na intimidade da oração a Deus. Intimidade da oração a Deus. A segunda forma inseparável do estudo da palavra para o nosso crescimento espiritual é a prática da oração. Devemos aprender tanto o que dizer para Deus, como também a termos o hábito de estarmos a sós com Deus em oração. Nós temos que ter esse hábito. A gente tem que aprender o que dizer a Deus, temos que aprender a orar. Lembra que Jesus Cristo foi procurado pelos discípulos, os discípulos disseram: ensina-nos a orar, e Jesus passou a ensinar-lhes, dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Está lembrado dessa expressão aqui, meus irmãos? Jesus nos ensina o que dizer. Não é que os discípulos não orassem, é que eles queriam saber de Jesus como conversar com Deus, o que falar com Deus, como se relacionar, como se dirigir, como se apresentar em oração diante de Deus. Então nós temos que aprender. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque nós não pedimos como convém. Nós não pedimos como convém, porque nós pedimos para esbanjarmos em nossos próprios prazeres, pedimos segundo a nossa carne. Então, a gente tem que aprender na palavra de Deus como orar. Amém, queridos? Agora, nós temos que aprender a orar.
nós temos que aprender a gastar tempo diante do Senhor. Você não vai crescer na fé, na intimidade com Deus, espiritualmente, sem que você tenha esse tempo. E aí Jesus vai nos dizer, lá no capítulo 6 de Mateus, olha o que Jesus diz lá no capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Jesus não está condenando a oração em público. Nós oramos aqui na igreja. O pastor vem, a pastora vem, o dirigente vem, o menino do louvor orou. Nós oramos aqui. No meu tempo de igreja presbiteriana lá em Uberaba, né? Eu falei de Uberaba e falei de Cuiabá. Deixa eu explicar essa bagunça para vocês. Eu nasci em Uberaba, eu sou mineiro de criação, cuiabano de coração, porque eu fui criado com 11 anos até a nossa juventude, início de ministério lá no Mato Grosso. Depois meus pais voltaram para Uberaba, por isso que esses dias eu estava lá no aniversário de 87 anos da minha mãe, e conversando com meu irmão, falando para ele que eu sou mais inteligente emocionalmente do que ele. E ele é um médico diretor de UTI, gente, né? Ele, dizendo para mim, né? Olha só, vingança de... Falta de inteligência emocional, né, gente? Totalmente falta de inteligência emocional. Ele é um médico brilhante. Mas o fato é que... eu estava contando essa história para vocês. Por que eu entrei na história de Cuiabá, Uberaba? Por que eu estava falando isso mesmo? Eu me perdi aqui, né? Problema dos 65 anos, né? O pastor Santo tem mania de falar isso, né? Onde é que eu estava mesmo? Bom, o fato é que estava lembrando das igrejas. Quando eu estava lá em Uberaba, o pastor estava aqui assim, irmãos, agora nós vamos ter uma palavra, vamos ter um tempo de oração silenciosa, oração de confissão. Você vai fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Por alguns instantes, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Depois de alguns instantes de oração, eu vou pedir para que o presbítero fulano de tal quebre o silêncio com uma oração audível. Uau! E aí, meus irmãos, era um medo. Ai, será que o pastor vai me chamar? E que vergonha de orar no meio da igreja. E de que já pensou eu ter que orar no meio de todo mundo aqui? E eu confesso para vocês que quando eu ficava pensando, olha, a minha vez de orar no meio daquele silêncio todo, aquela igreja toda formal, dava um medo, né? E tinha um presbítero que quando o pastor o chamava, eu gostaria de chamar o presbítero fulano de tal para orar, nesse momento, pela consagração dos dízimos e ofertas. Aí o presbítero se levantava, ele saía lá do lugar dele, vinha até o altar, onde o pastor estava. Ele pegava o microfone, que tinha um cabo, daquele tempo tinha cabo, né? Ele dobrava o gogó e dizia: Deus exaltado, magnânimo, excelso, infinito. Deus. Aí começava a orar. Deus, eu não sei orar desse jeito, não, Pai. Que coisa maravilhosa, que história é essa, né? O que Jesus está dizendo é: não ore para ser visto dos homens, porque isso é fácil da gente aprender. Você aprende, e as pessoas vão bater palmas, e as pessoas vão dizer, como essa pessoa ora bonito. Nossa, que intimidade. Nossa, que pessoa que tem uma espiritualidade. Jesus está dizendo que essa é a recompensa que essas pessoas estão buscando, o aplauso das pessoas. Você não vai fazer isso. Quando você orar, entra no teu quarto. E aí agora Jesus está ensinando para nós, está dizendo para nós que nós devemos entrar no nosso quarto. Nós devemos tratar de achar um lugar secreto. E nós vamos orar ao nosso Pai em secreto. Que secreto nos vendo vai nos recompensar. Você sabe qual que é a recompensa? Porque aquelas pessoas, Jesus diz, estão orando de si para si e buscando aplausos. Você, quando ora, você quer se encontrar com Deus. E você sabe qual é a recompensa? Deus será encontrado. Quando você entra, fecha a porta, ninguém sabe que você está lá. Você não fez propaganda para ninguém.
Simplesmente você entrou no seu quarto, você se prostrou diante de Deus. Deus, o nosso Pai, está dizendo para você: fala comigo, meu filho, eu estou te ouvindo. Eu conheço as suas necessidades. Senta comigo, eu vou te ouvir, eu vou te recompensar. E você sabe qual que é a recompensa maior? Deus. Você está na presença de Deus. Você está junto com o seu Pai. Ele vai falar com você. Ele vai revelar para você a sua graça, a sua bondade, o seu amor, os seus planos, os seus propósitos. Sabe quando que Deus vai fazer isso? Quando você entrar no quarto, fechar a porta e fizer isso dia após dia, após dia e após dia. Sabe uma das coisas que a gente aprende na oração, naquela oração com o Pai? Vou dizer para vocês, há coisas que a gente não quer dizer para Deus. E você vai se encontrando dia após dia, e tem um momento que o Espírito Santo de Deus fala assim: filho, e aquele assunto, você não vai falar comigo? Você vai esconder de mim? Você sabe que não precisa esconder, fala comigo, eu vou te ajudar. E quando o problema é fraqueza na carne, lá um dia você chega e fala assim para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu tenho essa fraqueza. Eu não posso esconder isso, porque não tem como esconder isso do Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Me perdoa, me ajuda a vencer isso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele te escuta. O nosso Deus de intimidade, Ele escuta. E Paulo vai dizer assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Algum tempo atrás, esse mês minha esposa e eu, mês de julho, minha esposa e eu fizemos 30 anos de Estados Unidos. Dia 31 de julho nós chegamos aqui. 30 anos se passaram. Passaram-se assim, 30 anos. Quanta coisa aconteceu, não é? E houve um tempo aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, por exemplo, não tinha mercadinho brasileiro. E não tinha mercadinho brasileiro. E uma coisa que eu tenho muita saudade, gente, olha, eu vou dizer para você, eu tenho saudade mesmo, é queijo de Uberaba. Gente, pensa num queijo bom. Quem é mineiro aqui, gente? Aí, ó, sabe o que estou falando, não sabe? Queijo. Eu era seminarista lá em São Paulo, interior de São Paulo, e o pessoal de São Paulo fica tirando assim do mineiro, né, dizendo: você quer ver o mineiro correr? Pega um queijo, joga pela ladeira, ele sai doido correndo. Aí um dia eu cheguei para um paulista desse e falei assim: querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O queijo lá de Uberaba eu corro atrás. Os de vocês aqui eu não corro, não. Ou queijinho ruim só. Não é qualquer queijo, não. Mas lá da minha terra é um negócio. Queijo mineiro é outra história. É outro nível, é outro patamar. E um dia eu estava comigo, falei assim: nossa, faz tempo que eu não como queijo. Queria comer um queijo de Minas. E um dia tem um pastor batista pregando na nossa igreja, lá de Belo Horizonte, pregando na nossa igreja aqui. E ele se apresentou, agradeceu pelo convite, por ter sido convidado para pregar na nossa igreja e tudo mais e tal. E ele tinha uma bolsa. De repente ele pega essa bolsa, coloca a bolsa em cima do púlpito. E como eu sei que o pastor de vocês é mineiro e ele gosta muito, abriu a bolsa. Me tira um queijo, meia cura. O negócio, meus irmãos, parecia uma barra de ouro na minha frente, assim. O negócio brilhava. Nessa hora, eu me lembrei. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que tudo quanto pedirdes ou pensares. O seu Pai celeste sabe que você necessita de todas essas coisas. Ele só quer que você entre no quarto e converse com Ele. Desenvolva. É aí, com a palavra do Senhor
nesse quarto de oração, em secreto, você vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. O que vai acontecer depois, tudo é em função da intimidade que você tem com Deus e com a sua palavra. Estão comigo aqui, meus queridos? Deixa eu caminhar para o final e a gente vai terminar. Nossa, já passei do tempo ali. Que bacana que tem aquele reloginho ali, né? Então, deixa eu correr. Simplesmente cresça e se fortaleça espiritualmente nas provas que amadurecem a nossa fé. Aí é quando você sair do quarto. Aí é quando você sair daquela presença de intimidade com Deus, e se você for para lá. É naqueles momentos em que você tiver de enfrentar situações. Deus nos permite, amados. Diga comigo assim, Deus nos permite. Deus permite, é permissão de Deus, é plano de Deus que nós atravessemos ou que nós passemos por provações. Ele nos permite. Olha lá, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Como é que é, Tiago? Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por que perfeitos e íntegros e nada deficientes? É pela provação, é pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades da vida, pelas provas que acontecem com você, que você não gostaria de estar passando por isso agora, que Deus vai forjar em você o caráter de Jesus Cristo. Deus vai com você. Tem um salmo, meus irmãos, muito bonito, que vocês já devem conhecer, que é o Salmo 23. Estão lembrados disso? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O interessante é que a gente acha que esse salmo, e esse versículo principalmente, está falando a respeito da provisão de Deus em todas as minhas necessidades. Ele está falando a respeito disso também. Mas olha só, ele continua dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, por amor do seu nome. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem o vale da sombra da morte vai me faltar. Ele vai permitir que eu passe por lá. Mas ainda assim, aquele que tem intimidade com Deus, vai dizer, ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, vai dizer, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, lembra que a vara que corrige? A tua vara e o teu cajado me consolam. São meus companheiros. E quando falo a respeito disso, eu me lembro de Jesus dizendo que o Espírito Santo é o Consolador. Ele está com você, te ajudando, te fortalecendo, te aconselhando. Nunca te larga. Deus vai te permitir passar, mas Ele nunca vai te largar. E através dessas provas que você vai crescer e saber que Deus está presente. Deixa eu te trazer só mais um último pensamento. Já vi uma expressão dizendo assim que no pain, no gain. Quem é que gosta de malhar aqui na academia? Eu detesto, querido, mas Deus abençoe você, né? Esse dia meu filho está lá, mostrou, até colocou, meu filho colocou lá na academia, lá e mora em Pômpano, levantando, fazendo exercício de perna. 700 pounds. Eu falei assim, não acredito. 700 pounds. Eu falei, como é que é isso aí mesmo? Eu até perdi a conta. Como é que transforma esse negócio para aquilo, para saber quantos quilos que ele está levantando? Dá mais ou menos, 700 pounds vai dar mais ou menos uns 360 quilos. Eu falei assim, misericórdia, Senhor Jesus. Uau, eu produzi um cara forte, hein, meu? Que é isso, meu? A receita foi legal, foi jóia. O menino é da boa. Mas, a hora que ele estava levantando assim, no vídeo eu vi a carinha dele assim. E depois, aquela dor que fica, né, tem que tomar uns 3 Doril, negócio assim, né? Uns Advil, que é Doril. Doril é coisa do brasileiro, né? Tem que tomar uns 3.
Na fé é a mesma coisa. Há situações que geram dor. Há situações que vão gerar em você até mesmo medo. Mas aquele que tem intimidade com Deus e com a sua palavra, sabe que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Você pode dizer amém comigo? Olha, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ache esse tempo. Busque a presença de Deus. Ache um momento de intimidade. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A pastora, os líderes da igreja podem te ensinar a palavra de Deus, mas a prática é tua. E a intimidade, Deus te espera lá. Posso orar com você mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial na tua presença, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas eu sei, ó Pai bendito, que o Senhor, que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário, no nosso lugar. O Senhor que nos comprou através do sangue de Jesus Cristo, o teu Filho amado. O Senhor agora nos dá autoridade, declara que nós somos filhos e filhas do Senhor. Tua palavra nos ensina que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está aqui, Senhor Deus, uma congregação de pessoas que creem no seu nome. Glórias sejam dadas a Ti por isso. Cremos no Senhor porque o Senhor plantou essa semente da fé. O Senhor nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Mas agora o Senhor nos chama para crescermos, para andarmos com o Senhor Jesus. Até que o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, as atitudes, o pulsar do coração de Jesus bata no nosso peito e Jesus seja visto em nós. Dá-nos, ó Deus, esse crescimento, dá-nos, ó Deus, a consciência, dá-nos o desejo, dá-nos a fome e a sede de termos intimidade contigo e de crescermos e estarmos prontos, Senhor, estarmos prontos para todas as circunstâncias para a qual o Senhor tem nos chamado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Queremos dizer aqui a Ti, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, envia-nos. É no nome de Jesus que nós oramos. A igreja pode dizer amém comigo, meus queridos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, Ele está presente nesse lugar. Ele é a honra.